Como eu trouxe o microfone de casa com a bateria cheia, eu acho que não vai ser necessária a utilização desse daqui. Mas sempre é muito bacana nós podemos observar que em minutos como esses, que são para nós bastante relevantes e importantes, nós podemos fazer uma pausa sincera na nossa vida, porque, via de regra, todos nós passamos apertados um bocado com a vida que temos. Independente do momento em que nós estejamos a vivenciar, que via de regra é difícil, nós temos nessa pausa que nós podemos tirar aqui para essa pequena conversa, e permitam-me chamá-la de conversa, nós podemos fazer nesse exercício uma reflexão que leve-nos a escolher um caminho diferente daquele ao qual estamos a trilhar. Porque toda a imperfeição da nossa vida tem como resultado uma dificuldade que encontramos no nosso caminho. Todos temos essas dores, mesmo que não saibamos de onde ela veio, qual a sua causa. E por isso mesmo nós, como criaturas, procuramos um sentido existencial que nos leve a tentar suportar, quem sabe mais um dia vivos aqui. Sair da cama e falar é mais um dia bacana para se viver, para se encarar e para se proceder bem, é um desafio para todos nós. E à medida que nós vamos vivenciando, e a experiência da vida serve para isso mesmo, para que nós passemos dia após dia vivenciando situações que são necessárias à nossa educação, nós vamos aprendendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente deve fazer e aquilo que é importante. Por isso é interessante e importante que façamos essa reflexão de uma forma um tanto quanto madura e sincera, olhando ao nosso interior e avaliando o que a gente é e o que gostaríamos de nos tornar. E a reflexão da noite de hoje, eu acredito ser bastante importante e bacana, porque talvez ela seja um pré-requisito para que todos nós escolhamos sair da cama todos os dias num bom ânimo. O tema será o caminho para a felicidade. E talvez alguns de nós até se empolgue, porque desde que nos reconhecemos como pessoas vivas, como as pessoas que vivem no mundo, esse parece que é o nosso alvo e o nosso objetivo na vida, ser feliz. E obviamente que faremos algumas pontes com o Evangelho e com o Espiritismo, para que nós tentemos compreender o que para nós significa a felicidade, para saber se nós encontraremos na nossa vida esse caminho um tanto quanto tortuoso que todos temos como o caminhar evolutivo nosso como criatura encarnada. Obviamente que eu primeiro trarei para que façamos uma reflexão uma personagem histórica contida até nos evangelhos, que faz parte do nome da casa, Francisco de Assis. Francisco de Assis, num dado momento da sua trajetória, já um tanto quanto fragilizado, porque passara pelas situações biológicas, naturais de todos aqueles que passam pelo sofrimento da vida, porém com uma boa predisposição, com uma felicidade, encarando com vontade e verdade aquilo que lhe deveria passar, ele estava lá carpinando o seu jardim. Logo chega a ele um dos seus amigos mais chegados, mais diletos, seu nome Frei Leão. Frei Leão encarava Francisco de Assis como mais ou menos um pai na sua vida, um pai espiritual. E ele, ao observar Francisco de Assis a capinar o seu jardim, lhe faz uma indagação, uma pergunta muito curiosa. Pai Francisco, e ele o chama de pai, se você soubesse que hoje seria o seu último dia na terra, que você morreria hoje, o que você faria? E ele respondeu categoricamente de uma maneira que para nós soa até um tanto quanto estranha. Eu ainda assim continuaria capinando o meu jardim. E nós passamos para tentar aprofundar uma reflexão acerca de uma resposta cuja maturidade muitas das vezes nos escapa. Porque nós necessitamos de fazer uma avaliação de como nós pensaríamos também se essa pergunta nos fosse feita. Hoje, por exemplo, se você soubesse, recebesse uma mensagem mediúnica, porque espírita adora essas coisas,
olha, hoje você vai poder falar com os espíritos. A gente logo se empolga, aquela coisa maravilhosa, e logo vem um espírito a falar contigo. Hoje é seu último dia na terra. Os mentores da casa já me autorizaram a dizer. É capaz que não sobre um aqui, depois de pronunciada tal informação. Lógico, a gente logo pensaria no que poderia fazer, gastar no cartão de crédito todo o limite possível na noite de hoje, porque quem sabe é o último dia. Alguns de nós iria logo fazer uma conta conjunta com alguém que ama e ainda tem umas certas pendências, e cada um de nós começaria a pensar nas situações que deixou de fazer, ou que falta fazer nos últimos dias, que vivencia a sua vida aqui. Mas se imaginássemos também a seguinte situação: se nós fôssemos para a nossa casa, depois de frequentarmos semanalmente o centro espírita, num dado momento como o de hoje, e chegássemos na nossa casa, adentrássemos a porta da sala de entrada e víssemos nosso anjo da guarda de pé na sala, e nós o reconhecêssemos como nosso anjo da guarda, alguma coisa estaria de errada na nossa avaliação. Primeiro, a gente logo pensa que está doido. Só que ao observar e reconhecer o anjo da guarda sorrindo para você, de orelha a orelha, coisa boa não é? E a gente logo pergunta, porque imagina que virou médium de uma hora para outra, médium vidente, médium audiente, e logo pergunta: o que é que você está fazendo aqui? E o anjo da guarda nosso responde: olha, Deus me deu um recado e pediu para vir falar com você na noite de hoje, por isso que eu estou muito feliz. E a gente logo pergunta, então desembucha, fala o que é. Olha, Deus disse que está morrendo de saudade de você, mas Ele falou que eu posso te levar hoje à noite, então hoje é o último dia. Lógico que, como piracicabano, frequentador do Francisco de Assis, como consequência inteligente, a gente logo pensa e responde: olha, eu tenho ainda uma contraproposta que eu gostaria de dizer e precisaria que você levasse também essa mensagem a Deus, para que Ele não tenha, assim, quem sabe, uma saudade tão imediata satisfeita. Eu sou espírita, como você sabe, comecei até a trabalhar na casa espírita, você sabe que é muito difícil, falta gente, então eu tenho que ficar lá, mas eu gostaria de fazer uma contraproposta. Uma contraproposta é dizer para Deus: olha, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou morrendo de saudade também, mas sabe como é? Eu gostaria de pedir pelo menos uma moratóriazinha de uns 30 anos, porque Deus, que é a eternidade, ao colocar na balança do tempo da vida, 30 anos não é nada, não é por muito bem por mim, é mais assim pelo meu neto, que eu ainda tenho que colocar na linha, deixar o espiritismo como um legado para a vida dele, eu tenho que ajudar no centro espírita, eu tenho muita coisa para fazer, e eu gostaria que você falasse também isso para ele. E a gente vai observando que a nossa relação para com a divindade, às vezes é um tanto quanto equivocada, porque, via de regra, é apenas em pedidos. Viramos um petitório daquilo que desejamos na nossa vida, que pode ser na área financeira, pode ser na área do relacionamento, ou pode ser na área da cura do corpo. E não paramos para observar com maturidade que qualquer religião, qualquer nível de espiritualização da criatura, e até nisso se inclui o espiritismo, não foi feito para vir à Terra para a solução desses problemas que para nós são resultado daquilo que a gente fez num outro momento. Se tem o problema financeiro, é necessário um aprendizado nessa área. Se tem um problema de relacionamento, assim também. Se tem um problema orgânico de doença, seja ela qual for, é resultado de um abuso orgânico que ficou incrustado no meu perispírito, na minha alma ou na forma que sou, e desemboca justamente no corpo quando é necessário o aprendizado. Só que a gente quer passar por cima das leis divinas para tentar passar um pano e não compreender que a maturidade da vida é aprender. É o aprendizado diário que todos nós deveríamos de ter, mas independente da nossa forma de pensar, da nossa consciência e da nossa compreensão, o objetivo da criatura, independente daquilo que ele entende como vida, é ser feliz.
E poderíamos até fazer uma olhada no Livro dos Espíritos, questão 920, para que nós tentemos contextualizar se tem sentido com aquilo que estamos pensando. A questão é mais ou menos assim: é possível o homem encontrar uma felicidade plena na vida? E a resposta é categórica: não. E a gente fica até meio frustrado, porque talvez essa seja a única busca nossas que todos podemos reconhecer como criaturas que fazemos desde o momento em que nascemos. Mas a resposta ainda continua na sua segunda parte. Mas também cabe ao homem empreender esforços na sua vida para ser o mais feliz possível quanto a vida lhe puder ser. Assim, para nós é necessário o esforço para que compreendamos como é ser feliz no mundo. Mas essa felicidade que para nós não sabemos como é, nos leva apenas a vivenciar todos os dias numa aflição tremenda, porque passamos a olhar para a história nossa com uma saudade de um tempo que passou e aquele saudosismo tremendo de tentar vivenciar uma situação que já se foi, e esperamos, quem sabe, com uma ansiedade também igualmente tremenda, que algo na nossa vida aconteça sem o nosso esforço e a nossa participação. Mas compreender qual é o nosso esforço no meio disso tudo, é necessário que a gente faça uma avaliação madura sobre o que é a nossa própria vida. E poderíamos observar, quem sabe, como a nossa vida passou rapidamente, mas também observar cada ponto dela. Eu lembro-me, ainda criança, que ouvia o meu tio falar com a minha prima, que possui uma idade mais ou menos igual à minha, falando para ela assim, mais ou menos assim: olha, um dia você vai encontrar alguém que vai te fazer feliz. E eu guardei aquilo na memória, já muito criança, não lembro minha idade. Mas o tempo foi passando e a memória ficou muito vívida. E eu sempre refleti sobre o significado disso. Mas esqueci, porque meus pais ainda não me disseram nada. Porque naquele tempo os pais ainda representavam a verdade na terra. E até a felicidade era compartilhada com a vivência com os pais. Principalmente quando todos nós ainda éramos e fomos crianças. Mas o tempo foi passando, e num dado momento eu assustei, estava com a idade de 15 anos de idade, mas já procurava ser feliz. Observava que a minha vida se desenrolava de uma certa maneira, mas eu queria, porque queria ser feliz. E quando a gente tem 15 anos, pelo menos para mim, eu pensava, meu Deus, para eu ser feliz nessa vida, que eu reconheço como difícil, é só fazendo 18 anos. E quando eu fizer 18 anos eu vou ser tão feliz. Eu vou poder ser uma pessoa adulta, eu vou poder entrar em lugar proibido, eu vou poder tirar carteira de habilitação. Eu acho que muita gente sabe o que era um lugar proibido daquela época, né? Hoje parece que inverteu, né? Não existe mais lugar proibido. Mas naquela época eu pensava, eu falei, gente, eu vou ser feliz porque a vida está difícil e complicada. Felicidade nunca chega. E eu esperei, eu acho que demorou uns 30 anos, dos 15 aos 18. Para mim demorou, e olha que eu não estou tão acabado assim, viu? E demorou 30 anos para chegar, 18 anos, mas quando deu 17 anos, 364 dias, eu quase nem dormi. Eu fui dormir já com aquela ansiedade, palpitação, suador, frio, e pensando, amanhã eu vou ser feliz. E eu ficava naquela, sabe quando a gente está ansioso por uma resposta e fica naquela de acorda 5 minutos, olha para o relógio de novo mais 5 minutos, olha de novo mais 5 minutos. A noite é terrível, mas a ansiedade lá batendo. E de repente o sol raiou e eu pensei, agora eu vou ser feliz. Eu olhei, quando eu abri os olhos, olhei ao meu derredor e eu pensei, como será que é ser feliz? E eu comecei a ficar um pouco frustrado, porque eu percebi que estava mais ou menos igual o dia em que eu fiz 18 anos de idade. Mas eu pensei, poxa vida, será que mentiram para mim? Será que a gente é jovem, quando faz essa idade, acha que vai ser feliz e não encontra felicidade? Eu acho que Deus apenas postergou na minha vida. Eu acho que ser feliz vai ser passar na faculdade. E essa é uma época em que a gente sai do antigo colegial, hoje ensino médio, em que a gente começa a se preparar. Poxa vida, que maravilha, vou estudar. Alguns vão para o cursinho, outros já se dedicam um pouco mais antes, mas às vezes a gente consegue e entra na universidade. Passa,
e fala: meu Deus, agora quando eu entrar na universidade eu vou ser uma pessoa feliz, vou ser uma pessoa que vai ser considerada assim, vamos dizer, um cidadão responsável, que vai saber tomar conta da sua própria vida, é uma felicidade. E eu fiquei naquela expectativa, porque vestibular naquela época anterior era terrível, era 10 mil pessoas para 100 vagas, 50 vagas, 20 vagas, e ficava aquela coisa, todo mundo se digladiando, e com uma ansiedade de tentar passar. E chegou esse dia, aí eu falei: poxa vida, depois de ter passado, vai começar o primeiro dia de aula, agora eu vou ser feliz, vou encontrar pessoas igualmente predispostas a aprender sobre a vida, para saber o que querem, para compreender um pouco mais sobre o significado da sua vida. A gente fica com esse anseio quando é jovem, com vontade de mudar o mundo, a gente até se arrepia de pensar no que pode se tornar, e aquela energia fluindo e a gente tentando ser feliz. E o dia que eu pisei na primeira vez na universidade, primeiro que a gente logo põe o pé direito, porque espírito em si não tem superstição nenhuma. Agora vai, felicidade está aí. E cheguei e comecei a conhecer as pessoas que igualmente também entraram na universidade nos seus mais variados cursos, mas pessoas assim mais ou menos igual nós aqui. E eu comecei a observar que a coisa também não estava diferente do que era fora da universidade. E eu comecei a ver que tinha muita gente complicada, atrapalhada, difícil, igualmente como aqui. Não, como aqui não, como fora do centro. Aqui só tem gente boa, só tem gente equilibrada, bacana, por isso que é gostoso. Não é verdade? É. Porque na universidade é um extrato da população, igualmente como o extrato que aqui se representa, ou aí fora também na sociedade. E existem pessoas mais desequilibradas, complicadas, difíceis, irritadiças, e nós temos que aprender a lidar na vida e tentar ser feliz apesar de tudo. Mas eu pensei, eu acho que Deus postergou a minha vida, talvez não seja felicidade não, talvez seja encontrar um trabalho legal. Então eu vou estudar, eu vou me dedicar, porque eu quero entrar num lugar que me dê satisfação, que me dê alegria, que me dê felicidade. Mas toda vez parece que a gente ia pegar a felicidade na mão, ela escapava. Mas como eu estava no começo dessa trajetória, dessa corrida, dessa maratona, quem sabe um dia chega. E comecei a me dedicar, e estava uma maravilha, e de repente chegou o primeiro emprego. Como é bom o primeiro emprego, né? A gente passa naquela ansiedade terrível de querer ganhar um dinheirinho suado, que a gente nem sabe como funciona, porque até o momento tinha um patrocínio ou uma mãe patrocinadora, mas esse momento um dia chega e a gente acha que vai ser feliz. E eu logo falei: meu Deus, primeiro pé direito na entrada do trabalho, porque logo espírita não tem superstição nenhuma. Mas vai que pisei e fui uma maravilha, e comecei a observar também as pessoas que lá estavam, e também concluí que eram mais ou menos atrapalhadas ao extrato social, que também era atrapalhado no momento em que eu vivenciava a minha vida na sociedade. E como é engraçado, porque às vezes no trabalho a gente encontra cada pessoa, alguns de nós vai para o trabalho, até parece que está indo para o zoológico, encontra os ofídeos, que são as cobras, ou até nós que levamos a nossa peçonha para dentro do trabalho que a gente vai. Mas a gente se entende lá, porque às vezes é até um estágio bom para a gente aprender a se comportar, a ser um pouco mais feliz. Mas o tempo vai passando e a gente começa a pensar: poxa vida, não está a felicidade também, não está no trabalho, porque num primeiro momento, como uma dose de alegria, a gente até acha que valeu muito a pena, porque a gente está ganhando alguma coisa. Às vezes o salário é até bom, outros se dedicam até mais, vão para o concurso público, porque dizem: agora eu vou virar concurseiro, e passa para ter estabilidade, para ganhar bastante, e alguns de nós até pensam erroneamente para não fazer nada, erradamente, sem compreender sua função na própria vida. Mas outros dedicam-se de corpo e alma, porque isso é apenas uma postura do espírito que está vivenciando a sua prova ou a sua expiação. Mas eu pensei: poxa vida, não está no trabalho. Então eu comecei a pensar na minha vida, porque a gente precisa fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente vivencia, escolhe, para saber se está no rumo certo. Lembrei-me nesse momento daquela memória antiga do meu tio, falando para minha prima: olha, um dia você vai encontrar alguém que vai te fazer feliz. E eu comecei a pensar: será que esse negócio não vale para mim também? Se eu encontrar uma pessoa daquela que eu possa chamar de amor, que eu possa chamar de benê,
Será que não dá certo para ser feliz? Eu comecei até a ter uma certa esperança. E todo mundo encontra a sua tampa da panela. E é um negócio tão legal, né, quando a gente fala de relacionamento amoroso, porque nós podemos até fazer um exercício assim, autoavaliativo. A gente pode até pensar naquela pessoa que a gente encontrou um dia na vida e falou na frente de um juiz de direito: ai, eu aceito. Nossa, esse dia foi muito 10, né? Muito legal, muito gostoso. A gente sente a alegria agora de lembrar o dia, mas por favor, só o dia. Só lembre no dia, porque se vier depois o caminhão de pepino que veio com esse serzinho, a gente logo desanda um pouco assim nessa felicidade. Mas o tempo vai passando e a gente vai comendo aquele quilo de sal com a pessoa. E até finalizar o saco do quilo de sal, a gente conhece completamente as imperfeições, a personalidade, o jeito de ser, o jeito de se comportar. E a gente começa a perceber que a felicidade também não está ali. E alguns de nós pensam nessa reflexão, e eu aproveitei antes de achar a minha tampa da panela, eu falei, eu vou ligar para minha prima. Eu vou falar com ela. Olha, liguei para ela e perguntei, ei, e aí? Você lembra daquela frase que seu pai falou para você, meu tio, que você iria encontrar alguém que ia te fazer feliz? E ela é uma pessoa assim meio complicada. E ela logo me respondeu, olha, eu não encontrei até agora. Eu estou procurando essa pessoa, mas olha, tá difícil. Os exemplos de homem que eu estou encontrando na vida é terrível. E eu quero saber se você pode me ajudar. Eu estou procurando uma pessoa mais ou menos assim. Eu imagino no meu íntimo que seja uma pessoa assim. Ele chega no seu cavalo branco, luta com os dragões no castelo, sobe as escadarias, pega-me lá do sono eterno, porque eu, obviamente, sou uma Cinderela, uma bela adormecida, como sempre fui. Depois ele tasca-me um beijo, tira-me daquele sono eterno e todos seremos felizes para sempre. Mas ela continuou. Ela disse assim, eu ainda quero uma pessoa que me dê assim filhos perfeitos, educados, bonitos, que me leve café na cama, que me ajude em tudo, que não reclame nunca, que lave a louça, que passe a roupa. E eu comecei nessa descrição a tentar verificar se sobraria alguém em Piracicaba assim, para poder indicar. Claro. E ela mandou ainda o golpe de misericórdia que seja espírita. Eu falei, então acabou. Porque espírita é tudo problemático, né? Vem para o espiritismo para se entender, para saber como são as coisas, para a gente ficar bem. Claro, é um caminhar, é uma dificuldade em que a gente vai se melhorando. Mas aí ela falou, você tem alguém para indicar? Eu falei, eu vou pesquisar. Se tiver aqui algum aqui interessado, levanta, a gente conversa depois. E está garantido. Aí eu pensei, meu Deus, como a vida é complicada. Mas eu pensei, talvez Deus tenha postergado, quem sabe, essa chamada felicidade. Então, o mais importante, depois de encontrar a nossa tampa da panela, talvez a felicidade seja em ter um filho. Ai, que maravilha ter um filho, a gente começa a depositar aquela expectativa naquele ser maravilhoso, a gente logo pensa, eu que sou espírita, vou trazer ao mundo um Bezerra de Menezes reencarnado, vai sim, vou trazer uma Maria de Nazaré, uma Joana de Ângeles, né? A gente espírita é tudo assim. E a gente até tem, né, depositando a esperança de que está trazendo um ser das esferas celestiais para o mundo. Aí nasce aquele menino ou aquela menina, no começo a gente fala, parece com o pai, parece com a mãe, aquela coisa toda, né? E vai passando o tempo, e a gente vê que aquela criança vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, o espírito vai tomando forma e característica das suas ações compatíveis com aquilo que ele é, como ele vivencia o seu mundo íntimo, e a gente começa a observar que nesse estado de crescimento, logo está um serzinho que nos espanta com o seu comportamento. Ai, meu Deus do céu, eu recebi esse menino direto do umbral para dentro de casa. Não é possível. E às vezes, assim, sempre que uma mãe assim engravida, geralmente a colega também se inspira, engravida também, e ela passa pela mesma fase, muitas das vezes, e logo elas vão conversar pelas suas dificuldades. E como o brasileiro não gosta de perder nunca, a amiga logo diz, o meu veio então das trevas.
E a gente começa a pensar que a gente tenta disputar aquilo que muitas das vezes a gente tem que corrigir, sem saber que a nossa responsabilidade é justamente contribuir com Deus na cocriação, saber do nosso papel, daquilo que a gente precisa fazer como objetivo de dever cumprido que todos nós temos inscritos na nossa trajetória evolutiva. Mas será que Deus também e todos nós nos questionamos? Não tenha errado ou postergado justamente esse momento de encontrar felicidade? E nisso nós já estamos lá na casa do 45, alguns vão embicando nos 55, e a gente pensa talvez a felicidade seja, se aposentar. Como é uma maravilha se aposentar, a gente consegue muito recurso financeiro, dá para fazer tudo, na farmácia e olhe lá. A gente anda de ônibus de graça, né? Nossa, é uma maravilha aqui no nosso país. A gente acha que vai ficar feliz e chega na aposentadoria, aquela cara de férias complicada nos 2 primeiros meses, observando todo mundo numa correria danada a procurar alguma coisa que fazer. E para nós, depois de passado esse tempo, a gente percebe que não foi muito bem a felicidade que a gente encontrou. E a gente vai vivenciando dia após dia sem encontrar um sentido existencial que a gente possa colocar no nosso colo para poder falar, olha, eu acho que o caminho é por aí. E todos nós talvez estejamos vivenciando situações que nos levem a compreender que a gente vive muito mais situações infelizes do que momentos felizes na nossa vida. Talvez a nossa inabilidade de observar como as coisas funcionam é que nos levam a ter esse olhar um tanto quanto desviado do que seria o correto. Muitas vezes a nossa felicidade é calcada num trabalho que vai nos dar muito sofrimento, muita dor, muito suor. Porque a gente pede a Deus paciência e Deus nos dá uma pessoa extremamente difícil para conviver, que pode ser um colega de trabalho, que pode ser uma pessoa no centro espírita, que pode ser até um marido ou uma esposa. Alguns de nós podem fazer até uma seguinte observação, porque marido ou esposa, às vezes, quando deu, e a gente fala tchau, e sem problema, continuamos amigos. Mas às vezes a nossa infelicidade está calcada em ter, nas posições de familiares difíceis, como por exemplo, num pai, numa mãe, um aprendizado que não dá para sair fora, em que a gente fala, não dá para trocar de pai, não dá para trocar de mãe. E muitas vezes na nossa infância a gente guarda essas feridas na nossa alma, ainda quando a gente se reconhece como adulto, porque tudo aquilo que fomos alimentados nesse período infantil, nós carregamos até na vida de hoje. E a gente não se dá conta de que se comporta como uma criança ferida. Então é necessário que nós tenhamos maturidade de abraçar um contexto religioso na nossa vida, no caso o Espiritismo, compreendendo o significado do Espiritismo. Porque o Espiritismo para nós, ele leva-nos a compreendermos a nós próprios. O objetivo da nossa vida é que a gente se entenda, para que a gente aceite lidar com situações como essas. Para que a gente saiba que o aprendizado melhor da nossa vida, de vivenciar uma situação infeliz na nossa mente, uma situação dolorosa, é o melhor para agora. É o melhor para agora para a gente adquirir a semelhança quando pedimos para Deus, Deus me dê paciência e Ele te dá uma pessoa difícil. Quando a gente se encontra com a dor e a dificuldade, é para que a gente ganhe musculatura para aguentar os próximos passos da vida. E gente, é terrível, eu venho falar aqui, eu pisco esse relógio, dá um 360 e eu não alcanço nunca. Por isso, momentos como esse são importantes, mesmo que breves, para que a gente abrace o significado da dor e conheça, principalmente na dificuldade, um motivo de aprendizado, um motivo de alegria, de gratidão à vida. Assim, meus amigos, eu faço votos de que a gente compreenda que o caminho da felicidade é a vivência da superação da dificuldade que todos vamos ter na vida, porque todos vivemos num mundo conhecido como de provas e de expiações. Por isso mesmo, estamos aqui para sermos todos testados nas dificuldades da vida, para a aquisição dessa musculatura chamada musculatura espiritual.
Assim, meus amigos, eu faço votos de que a gente possa, com muito boa vontade, abraçar uma concepção de vida um pouco melhor, mais madura, com boa vontade, com perseverança e alegria, para que, quem sabe, um dia nós possamos encontrar essa chamada felicidade, num objetivo de vida que, mesmo bem vivida, seja permeada de todas as nossas dificuldades e também as nossas necessidades. Deixa assim então por fim, para não cansá-los mais, aquele abraço querido, que talvez traduza um pouco mais daquela única palavra que nos serve de fechamento de tudo isso que nós, nesses minutos breves, falamos, sobre a gratidão. A gratidão, a existência em si, para que a gente possa aprender a viver, mesmo com aquilo que a gente não sabe ou não compreende muito bem no momento. Que essa noite de hoje possa ser coroada de bênçãos, mas as semanas que virão também. Que nós possamos fazer essa reflexão durante a nossa semana, vivendo com aquelas pessoas que são o alvo do nosso relacionamento diário. E por fim, quem sabe, que tenhamos êxito nos nossos propósitos de vivenciar o bem com a felicidade. Deixo assim aquele abraço querido, já cheio de saudade. Rogo a Deus que numa próxima oportunidade estejamos aqui para pensar, refletir e quem sabe, se Deus quiser, mudar para melhor. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.